Bem-vindo, bem-vinda, todos vocês que estão nos assistindo, seja a primeira vez ou a recorrência do prestígio que vocês nos dão aqui cotidianamente. Muito bem-vindos. No Que História é Essa? Vamos falar de uma notícia triste, vamos falar da perda de um ser muito valioso, muito importante pela ignorância e pela ambição dos seres humanos. Vamos falar da vida do último macho de uma espécie que virou ícone da preservação animal, como vocês podem ver na capa do vídeo de hoje. Sudan, o último rinoceronte branco do norte, macho do mundo, trazia consigo grandes esperanças. O aplicativo de namoro Tinder elegeu Sudan o solteiro mais cobiçado do mundo. Entre aspas. A imprensa internacional o chamava de rinoceronte mais famoso do mundo e os guardas armados que o escoltavam 24 horas por dia descreviam o animal como um gigante gentil. Mas a vida de Sudan carregava a herança de uma espécie dizimada pela caça ilegal. Na reserva florestal Al-Pejeta, aos pés do Monte Quênia, o jornalista fotográfico Tony Karumba, da agência de notícias AFP, capturou uma famosa imagem de Sudan em 5 de dezembro de 2016, cerca de 15 meses antes da morte do rinoceronte. A imagem de Karumba é o retrato em primeiro plano do doce relacionamento entre Sudan e os seres humanos na reserva florestal. Ele capturou as imagens, pessoal, enquanto Sudan era retirado de seu cercado e levado para o pasto. Abre aspas. Existe amor e confiança naquele momento, fecha aspas, descreve o fotógrafo. Estar na presença de Sudan sempre pareceu para mim como visitar um sábio. Seu comportamento, apesar do seu porte colossal, transmitia uma certa calma e paciência comigo. E embora seus cuidadores sempre nos rodeassem a pouca distância do campo de visão da câmera, ele, Sudan, aceitava minhas cautelosas intromissões e posava como se tivesse consciência do seu simbolismo, como o último ícone da sua espécie. A foto exibe o perfil craniano de Sudan em seus 2 chifres, característicos da sua subespécie, raspados para inibir os caçadores. É um absurdo. O cuidador de Sudan acalma um animal de 2,5 toneladas com sua cabeça maior que o tronco do homem. A posição estratégica de Karumba e seu ponto de observação mais baixo em relação a Sudan destacam o poder e a estatura do rinoceronte, segundo o diretor de programas da Sociedade Real Fotográfica do Reino Unido, Michael Pritchard. O poder dessa fotografia é a interação entre esse animal impressionante e esse ser humano, afirma Pritchard. Existe gentileza, um relacionamento. Sudan passou a maior parte da vida no Parque Safari Divou Králové, na República Tcheca, entre 1975 e 2009. Ele foi então transportado para a fortemente vigiada reserva natural de Al-Pejeta, em Laikipia, no Quênia. Foi uma última tentativa de incentivar sua procriação com as fêmeas restantes da sua subespécie, mas não funcionou. Sudan morreu em 19 de março de 2018, com 45 anos de idade. Com ele se foram as esperanças de salvar o rinoceronte branco do norte da extinção. Apenas 2 fêmeas da subespécie permanecem vivas na reserva de Al-Pejeta. Najim e Fatu são antigos animais do zoológico, ambas são incapazes de levar a cabo uma gravidez, de forma que a subespécie é agora considerada funcionalmente extinta. Mas surgem novas esperanças de fazer ressurgir o rinoceronte branco do norte. Cientistas conseguiram a primeira gravidez do mundo por fertilização in vitro de uma subespécie próxima, o rinoceronte branco do sul, e eles esperam repetir este processo com o rinoceronte branco do norte. Temos muita confiança de poder criar rinocerontes brancos do norte da mesma forma e conseguir salvar a espécie, afirmou a BBC a cientista Suzanne Holtze do Instituto Leibniz de
Pesquisa em Zoologia e da Vida Selvagem da Alemanha. O Instituto faz parte do projeto BioRescue, um consórcio formado para salvar os rinocerontes brancos da extinção. Sudan foi uma dessas notícias que correram o mundo, segundo Pritchard. Suas fotos mostram que estamos mudando o planeta de uma forma que os números, as estatísticas ou até mesmo as reuniões governamentais não conseguem mostrar. Este é o poder da fotografia, pessoal. Atingir um público que pode não reagir a fatos e números é o poder de uma imagem. Eu posso dizer que para Pritchard as fotos são evidentes, mas o contexto em torno das imagens acabaram impressionando. A história de Sudan se tornou muito maior que o animal. Estamos procurando algo que não está mais entre nós como indivíduo, mas o mais importante enquanto espécie, afirma ele. Depois que o mundo observou pela primeira vez um vislumbre da face funcional da extinção, não parou mais. A campanha publicitária de Sudan conquistou admiradores do mundo inteiro, visitas de turistas e doações para trabalhos de conservação. Quando a notícia da sua morte se espalhou, políticos e celebridades postaram imagens de si próprios ao lado de Sudan. Em 20 de dezembro de 2020, o Google lançou um doodle em homenagem ao rinoceronte na sua página inicial, lançando uma enorme sombra na ilustração que foi exibida nas barras de pesquisa dos computadores de todos os continentes, com exceção da Antártida. Fico feliz e realizado ao perceber que meus esforços para documentar as visões que tive de Sudan foram e ainda são tão bem recebidas, segundo Karumba. Por diversas vezes nossa cobertura sobre Sudan parece ter criado um burburinho, reunindo o interesse da grande imprensa e dos círculos conservacionistas, disse o fotógrafo. Com sua aparência envelhecida, Sudan mostrou às pessoas como os rinocerontes são vulneráveis. Segundo Karumba, que interagiu com o rinoceronte por toda a última década de vida do animal na reserva natural do Quênia. Os rinocerontes, pessoal, são equivalentes biológicos dos tanques armados com a aparência anacrônica dos dinossauros. São ilusoriamente dóceis. Eu me lembro de ficar surpreso com a sua calma enquanto tirava fotos dele e das fêmeas, escreveu Karumba sobre o seu primeiro encontro com Sudan. Estávamos todos correndo agitados em volta dele, subindo no seu cercado para tentar conseguir boas imagens, mas ele estava totalmente calmo. Depois de morto, Sudan deixou de ser um símbolo de otimismo para ser uma história de cautela, consolidada pela iconografia conservacionista, segundo o economista de sustentabilidade Michael Sass-Rolfes, da Universidade de Oxford, no Reino Unido. Quando Sass-Rolfes conheceu Sudan no Quênia, mais para o fim da vida do rinoceronte, em uma reunião do grupo de especialistas em rinocerontes africanos da União Internacional para a Conservação da Natureza, IUCN na sigla em inglês, em 2013, ele parecia um cadáver ambulante. Os rinocerontes são o que Sass-Rolfes chama de espécie ameaçada carismática. Outros exemplos carismáticos, me enrolei com português agora, são os elefantes, os grandes felinos, os ursos. Essas espécies capturam a imaginação do público, segundo a autoridade. Os animais selvagens carismáticos se equilibram sobre uma frágil linha entre o respeito e o medo, definida pela atenção dedicada pelos países economicamente desenvolvidos. Não é preciso ir muito longe para ver os animais selvagens, carismáticos em cena. Desde os anos de 1960 e 1970, emergentes organizações internacionais de proteção da vida selvagem, como a WWF, lançaram suas campanhas de, por exemplo, Salve o Rinoceronte, segundo Sass-Rolfes. Nosso relacionamento com os animais carismáticos é complexo, mas eles sempre contaram com alta estima, segundo ele. As ONGs capitalizaram essa poderosa imagem para levantar fundos.
A história da caça aos rinocerontes está evoluindo, o que é extremamente humano, segundo a especialista americana em conservação de rinocerontes, Cat Lawton. Para ela, a comparação mais simples é com o tráfico de armas ou de narcóticos. Um chifre de rinoceronte em peso vale mais do que ouro, diamantes ou cocaína, ou seja, cometer crimes contra a vida selvagem é um grande negócio. Caçadores de subsistência levados pela fome e pela pobreza são pagos por organizações comerciais estabelecidas, inclusive nos países ricos e protetores, entre aspas, protetores. Lawton afirma que combater os caçadores de subsistência que fazem o trabalho sujo não irá atingir a estrutura sistêmica da demanda. Não mesmo. Um outro ponto importante é que a caça ilegal é alimentada pela demanda cada vez maior de chifres de rinoceronte ricos em queratina para práticas medicinais tradicionais, devastando a população de rinocerontes da África. Em 1960 havia 2.360 rinocerontes brancos do norte na natureza, mas a subespécie foi extinta na vida selvagem em 2008. O comércio de rinocerontes ainda é legal hoje em dia? Segundo a Conservação sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas da Fauna e da Flora, CITES, o comércio global de chifres de rinoceronte foi proibido em 1977. Mas países como a África do Sul reverteram a proibição para permitir o comércio doméstico, baseado no argumento dos criadores comerciais de rinocerontes, de que a legalização do comércio evitaria a caça ilegal. Será? O quanto nós, seres humanos, somos imbecis e não conseguimos conviver em paz com os nossos vizinhos, no caso, o rinoceronte branco do norte. Somos assassinos, somos destruidores, o único animal que destrói o próprio lar, o planeta Terra. Essa matéria que nós trouxemos no canal de hoje, ela tem o seu original em inglês no site da BBC Future, caso vocês queiram ver isso em inglês. Eu fico me perguntando quando nós conseguiremos viver em harmonia com as outras espécies e em verdadeira paz e segurança? É a grande pergunta. Gostou da videoaula de hoje? Deixe o seu comentário, deixe a sua opinião, nos diga o que você achou da temática e de que parte do mundo você está nos assistindo. Quer receber vídeos como esse em primeira mão? Clique no sininho e se inscreva no nosso canal. Se você é amante da vida animal, da natureza, nos siga. Precisamos do seu apoio para gritarmos com essas denúncias e com esse movimento de sensibilização. Um abraço a todos e eu, Max Goniades, espero encontrá-los aqui brevemente. Até mais, pessoal.